Vini, presta atenção, hein? Eu quero que você feche os olhos. Aí você começa a respirar lentamente. Vai. Inspira e respira. Ai, lá vem você com essas maluquices de 2025. O que foi agora? É IA, essas coisas que você usa? Não é. E sem questionamento aqui, tá? Só faz. Tá bom. Inspira. Respira. Eu não tô vendo energia entrega. Vamos lá, poxa. Precisamos fazer uma meditação intensa, visualizando uma luz roxa, curando todos os nossos traumas, limpando e energizando todos os nossos chakras e, de quebra, deixando as crenças limitantes bem quietinhas. E aí, finalmente, a gente consegue uma conexão 5000G com o universo. Palhaçada, viu? O que é isso agora, hein? Ah, já sei. Deu muito ruim aquelas coisas que a gente não repassava, né? As correntes de Orkut, o MSN, e-mail, aquela porcaria toda. É nada, pô. É porque hoje é 11/11/2025, um dia de portal energético fortíssimo. Eu vi lá no TikTok, a menina me disse. E aí a gente vai vibrar juntos pra poder a gente manifestar a minha vida perfeita. Quer dizer, a nossa vida perfeita. Ok, eu vou te falar a verdade. É que eu tava pensando aqui, né? Se eu posso falar com você em 2014, por que eu não posso usar a sua energia e aí duplicar a minha própria energia? E aí, quem sabe, a gente consegue uma conexão melhor com o universo e ele consegue nos ouvir, hein? Cara, a única coisa que eu queria que duplicasse é a minha bolsa. Porque, meu Deus, tanta humilhação por R$400. Falando nisso, eu preciso desligar. Calma aí, ô. Vem cá, já que você tá aí falando de milagre, nessas andanças a gente não virou crente não, né? Juro que tô com medo da resposta. Claro que não, pô. E nem nos achamos Buda por beber pouco e ser uma pessoa decente. Ufa, menos mal. Bom, e a gente ainda tem medo de fazer simpatia, porque pode dar errado? A gente nem precisa dessas coisas, cara. Olha só. E aquelas fitinhas do Bonfim, a gente ainda amarra uma? Inclusive a minha tá pra partir. Vai se realizar? Sem spoiler, tá? Sem spoiler. Mas sim, a gente segue a tradição, pô. A gente é da Bahia. É a Bahia. E Deus? Deus segue existindo sem nos oprimir e nem nos punir por sermos como somos. Você sabe, né? O nosso Deus que não tá vinculado a nenhuma religião. Ah, e ano novo, hein? Ano novo rola aqueles rituaizinhos de boa sorte? Lógico, pô. A gente é da Bahia. Claro que vamos misturar crenças e respeitar os rituais. Respeita a Bahia, pô. É a Bahia. Ok, mestre dos rituais e crenças. Agora eu realmente preciso ir. Axé e até a próxima. Ah, outra coisa. Para de consultar o tarô do personagem. Deixa a vida te responder se a pessoa te quer ou não. Aliás, você talvez não esteja aceitando a resposta que tá posta. Aí você tá atrás de uma coisa que te convém. Como é que é? Ah, Vinícius, se ele soubesse que ter paz no coração é o auge da espiritualidade, ele sofreria muito menos. Enquanto isso, temos tanta gente aí pronta pra condenar o outro, diminuir, separar em nome de Deus. Amém? Não é uma loucura? Fico imaginando o Criador vendo tudo isso que é feito com os outros em nome dele. Não era só pra gente se amar e vivermos em comunidade? Ai, só nos resta mesmo fazer um podcast. Sendo assim, bora pra mais um episódio. Pegue seu incenso, acenda ele no dia ímpar da semana, de preferência que tenha números quânticos como 3, 6 e 9. Lembre-se do que a menina do TikTok disse e durma com a frequência 639 Hz vibrando em gratidão, porque se a vida nos obriga a nos equilibrar espiritualmente, que façamos isso buscando ter paz no coração. Roda a vinheta! Esse é o episódio 8 do podcast Foi Tentando Ser Feliz, o podcast que a cada episódio revela uma nova forma de ver a vida, tal qual uma seita misteriosa com mensagens subliminares. Eu sou Vinícius Jericó, o seu guia místico que vai te ajudar a alinhar não apenas os seus chakras, mas também o seu emocional, sem precisar recomendar incensos fedorentos e nem velas aromáticas. Olha que inovador. Você já reparou que volta e meia a gente se bate com alguém querendo se espiritualizar? Se você não se bateu, é porque talvez você seja essa pessoa. Chá de revelação, será? Só sei que tem uma galera aí que acha que acreditar no signo é se espiritualizar, e aí vem com ela toda aquela expectativa de que aquelas previsões feitas num site qualquer, ou talvez no TikTok, vá trazer o famigerado milagre. Eu conto ou vocês contam? Tem quem, inclusive, acredite piamente que o tarô pode resolver todas as suas questões espirituais, basicamente tirando cartas, indicando caminhos para seguir. Lê-se. Aquela pessoa que pergunta, vou desencalhar ou não? E ela ainda diz assim, ai, fala logo porque eu tô com pressa. Sabia que um dos itens mais pesquisados em manifestação e lei da atração é como conseguir manifestar uma pessoa específica? Daí você tira suas próprias conclusões. E claro, tem aquela galera que ama dizer que é espiritualizada, mas no dia a dia não consegue se sensibilizar com absolutamente nada além dos próprios interesses. Ou seja, a velha pessoa egoísta. E digo mais, ela ainda é capaz de xingar a pessoa, condenar a pessoa que falou da barbeiragem que ela fez no trânsito. É uma espiritualidade meio duvidosa, não é mesmo? E tem um povo também que
acha que a religião que ela segue supera o próprio Deus, dizendo amém para absurdos impostos por homens poderosos em nome de uma tal aceitação, crendo que essa religião, que essa aceitação é a salvação de um Deus que tá com um chicote na mão, pronto para punir por todos os pecados. Peguem essa pecadora! Pecadora! Fora o Deus que quer porque quer que a pessoa prospere a todo custo, e o auge dessa espiritualidade e alinhamento divino é comprar uma Porsche, como esse grande sinal de sucesso, de prosperidade e de valor. Quem nunca viu aquele adesivo, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, colado num carro qualquer, normalmente um Celtinha modesto, se pá, tem até um adesivo da Apple também, que atire o primeiro like. Aí também tem aquela galera que medita, mas só diante de um app que calcule ali quanto de meditação ela tá fazendo para certificar a espiritualidade dela. Tem quem fale com Deus, tem quem fale com o universo, e tem quem fale com a Siri, o ChatGPT, e acha que tudo é a mesma coisa. E olha, eu não tô julgando não, tá? Eu já tive meus momentos tirando ali um tarozinho, vendo vídeo de previsão de signo até o final no TikTok, porque eu tava ali na bad, né, querendo saber ali alguma notícia sobre Sagitário, né, vivendo ali os altos e baixos, porque às vezes a gente pede um sinal pro universo e não recebe nada além de uma notificação de entrega atrasada da Shopee, e aí você fica pensando, será que esse é um sinal? Porque vai que Deus age mesmo de formas misteriosas, né? Sei lá, esse atraso na transportadora, de repente, é para que você repense o dinheiro que você gasta com compras por impulso. Ou também aquele atraso na entrega pode ser porque é uma forma de você gastar sua energia ficando puto, ao invés de sofrer pela vida real. Então acho que talvez seja uma boa. Você já deve ter sentido que o tema de hoje passa por essa crença universal de salvar nossa alma de nós mesmos, nos espiritualizando a qualquer custo, antes que seja tarde e a gente vire o churrasquinho do demo. Ou sei lá a definição de inferno que sua religião tem. Porque o tema de hoje foi tentando alinhar os meus chakras, lê-se, me espiritualizar e não surtar. Já pega aí os seus cristais, aumenta o volume do fone e separa uma história sua pra me contar das suas tentativas e acertos de ser uma pessoa espiritualizada, ou talvez só tentando ser feliz. Fala a verdade. Você já se sentiu pressionado a começar uma jornada espiritual para ver se as coisas melhoram para você? É um tarô ali para indicar os caminhos, ou uma simpatia com açúcar para adoçar o coração de alguém que não te quer, ou a própria vida. Uma ida à igreja para pedir por tudo que é mais sagrado, que a sua vida melhore e que você consiga formas de pagar o seu aluguel sem tanta humilhação. Ou ainda, aquela pessoa que julga o caráter do outro pelo signo solar, pela lua, capaz de se afastar dela por saber que ela tem Escorpião, Aquário, Capricórnio, Áries e Virgem como signos dominantes no mapa. Por favor, não me cancelem, eu amo todos os signos. Mentira. Seja como for, nessa salada de tentar entender a vida além do material e racional cotidiano, esse episódio é pra você que, assim como eu, já se pegou escolhendo a cor da roupa íntima na virada do ano, acreditando que isso aí era espiritualidade. Afinal, tem muita gente aí misturando todas essas coisas pra encontrar uma tal previsibilidade, uma tal segurança e controle da própria vida, que é mais instável do que aquele casal do Instagram que a gente segue e, na verdade, no off eles estão se odiando. Já pausa esse episódio, manda pra aquele amigo ou amiga que você todo dia manda uma coisa pra ele rir, ou talvez pra ter um pouquinho mais de esperança na vida. E não esquece de deixar o seu like ou comentário. E olha, notícia que acabou de chegar, hein? Eu já te dou um spoiler de 2026. Todo mundo que deixar um like nesse episódio e um comentário vai ter em 2026 o início do portal dos melhores anos da sua vida. Então você tem que comentar. Olha aí, olha a oportunidade. Sentiu o bait, né? Brincadeiras à parte, prometo que o episódio de hoje não é um esquema de pirâmide e vai deixar o seu dia melhor, mesmo que você chore de nervoso em alguns momentos, porque, né, a vida é essa montanha-russa disfarçada de normalidade. Outro dia, eu me peguei pesquisando como alinhar os meus chakras em casa, tendo basicamente R$2, um barbante e uma tesoura sem ponta e sem parecer doido. 5 segundos depois, eu tava com um cristal na mão, uma playlist de músicas que prometiam elevar a vibração e tocando no fundo da minha alma, e aí veio uma sensação de que eu tava abrindo um portal energético na minha sala, sem saber o que poderia sair dele. Você já pensou se sai um Vinícius desse portal? Um Vinícius na sua versão guru do Instagram, vendendo cursos duvidosos pra vocês? E seria o fim desse podcast, vocês já pensaram? Será que eu deveria ter medo? O moço lá do TikTok falou que eu podia fazer essa visualização e não ia dar em nada. Será? Inclusive, você já fez alguma simpatia ou algum ritual que deu ruim? Me conta aí nos comentários que eu também vou adorar saber. Falando nisso, eu lembrei de um amigo meu. Ele me viu usando uma pulseirinha feita com pirita, né? Que traz, entre tantas outras coisas, dinheiro. Sim, meus amigos, dinheiro. Cash, money, bufunfa, grana, pix. E ele ficou super empolgado, super curioso e resolveu comprar uma pirita pra ele. Ele comprou e esperou a lua cheia pra poder energizar o cristal dele. E se você não sabe, quando você compra um cristal, você tem que energizá-lo com a lua e com o sol e também com a sua energia. E aí, além de ter comprado a pirita, ele também comprou uma penca de incensos e resolveu acender tudo numa lua cheia do lado externo da casa dele, com um fumacê danado, quase chamando ali os bombeiros pra poder apagar esse incêndio. E aí, depois de todo esse ritual, ele
ele guardou a perita na bolsa. Aí vem o plot. Dias depois, ele me encontra na rua e me diz: amigo, depois que eu comecei a usar essa perita, tudo na minha vida começou a dar errado. Aí eu falei assim: amigo, não se faz as coisas assim, né? A verdade é que meio mundo de jovens adultos, e até que não é mais, anda meio confuso sobre o que é ser espiritual. Para uns, é rezar de manhã, assistindo a missa naqueles canais religiosos com os padres e ponto. Por outro, é fazer o mapa astral e dizer que Mercúrio tá retrógrado, galera. Me respeitem. Se eu fui irresponsável, a culpa foi dos astros. E tem quem acha que espiritualidade é fazer um jejum intermitente, afinal você perde uns quilos e ainda fica mais próximo da luz. E aí você entende como você quiser essa luz. Outros acham que é você comer algum cogumelo ou fumar alguma coisa duvidosa e pra bloquear sua mente, pra abrir um portal e colapsar essas ondas de manifestação do universo. Você escolhe seu caminho, mas pega aí uns cristais pra você ter certeza. Hoje, cada um monta sua religião de forma customizada, tipo um plano de streaming. Tem quem diga: eu não acredito em Deus, mas eu acredito em energia. Ou ainda: eu faço terapia, mas também eu tomo um banho de sal grosso, né? E eu bato um tamborzinho assim de vez em quando. E claro, tem um clássico que diz: eu sou cético, mas eu jamais passaria a virada do ano de preto. E aí, nesse bolo todo, a gente só tá ali se perguntando: será que estamos equilibrados vivendo o surto coletivo? Ou isso tudo é parte do combo da vida adulta? E eu acho curioso mesmo como a gente mistura tudo, né? É santo, tarô, orixás, astrologia, simpatia, numerologia, terapia holística, mapa astral, reiki, mantra e uma playlist lo-fi pra elevar a vibração. Todo mundo meio que tentando achar o mesmo, que é um jeito de se sentir melhor e ter controle do futuro. E não tem nada de errado nisso. O problema talvez esteja na busca, que vira uma confusão, uma ansiedade e até medo de dar o próximo passo. E aí a gente chama tudo isso de espiritualidade porque a gente quer colocar mesmo as coisas no mesmo guarda-chuva, um nome que dê condições de resolver tudo. Só que no fundo a gente só tá querendo essa previsibilidade. A gente quer saber o que vem por aí, a gente quer ter controle, um spoiler, mas claro, só se for de coisa boa. Porque quando vem uma previsão ruim, sabe o que a gente faz? A gente diz: ai, não ressoa não, tá? Eu vou ver com o meu ascendente. E é louco como colocamos e ver essa tal espiritualidade, esse conceito, com uma certa superioridade. Ah, fulano é tão espiritualizado. Ah, eu sou tão espiritualizado. Mas será que ser espiritualizado é subir num salto alto e se sentir melhor do que todo mundo por ter um pouquinho mais de sensibilidade e noção pro que é básico? É algo pra você pensar. Porque essa cultura de mostrar o que não é, e uma versão perfeita sem qualquer desvio, a gente meio que sente, inconscientemente, uma culpa por talvez estar do lado errado desse tabuleiro místico. Com o incenso na mão, uma vontade de ser feliz, bebendo ali sua cervejinha e indo pro seu rolê, talvez você se pergunte: será que eu sou o único que não vai pro céu por não ter uma religião ou crença? E a resposta é um grande: calma, calma coração, porque o inferno é só uma concepção pra te manter com medo de pensar e agir por conta própria. Tomou um susto, né? E spoiler: agir por conta própria é estar sempre em risco o tempo inteiro. Risco de não dar certo, de ver o peso das cobranças e das próprias escolhas. Tudo isso porque você não conseguiu prever o futuro e nem se equilibrar emocionalmente pra viver ele numa versão mais espiritualizada. E eu amo que nessa coisa de busca por segurança, de prever as coisas, já estamos naquela fase do ano em que pipocam as simpatias de ano novo e os rituais de passagem. Todo ano é a mesma coisa. Os mesmos vídeos, a mesma esperança de acertar lá na mega da virada, ou de usar a cor certa pra não ter um ano ruim. Ai, porque ano que vem vai ser um ano maravilhoso pra peixes. Ai, o pisciano, coitado, ele pensa que vai ter o melhor ano da vida dele e fica esperando. Ai, porque se você colar uma nota de R$2 na sola do pé, você vai ter dinheiro o ano inteiro. Aí vai um monte de gente fazer. Ai, porque se você comer 12 uvas debaixo de uma mesa, você vai encontrar o amor da sua vida. Ai, ai, né? Ai, ai. Há quem faça e há quem não faça. Cada um tem seu ritual particular, sua cor de calcinha, sua lentilha, suas 7 ondas. É bonito, é divertido, e eu faço os meus porque eu também não posso brincar com a sorte. Só que no fundo, tudo isso é sobre a ansiedade de querer começar um novo ano sabendo que vai dar tudo certo. Porque veja, por acaso você teria coragem, você aceitaria numa boa entrar no novo ano sabendo que esse pode ser o pior ano da sua vida? Claro que não. E aí, falando de ano novo, eu lembro de uma vez que eu fui pra Ilha de Itaparica virar o ano junto com a minha família, e eu tinha visto lá na Ana Maria Braga pra comer lentilhas na virada do ano. Mas com um detalhe muito importante: sem botar os pés no chão. E eu meio que adorei essa simpatia e resolvi fazer, e já faz alguns anos que eu faço. E eis que nesse ano em específico, eu tava ali na praia, né, pé no chão, não sei o que e tal. Como é que eu poderia inventar de comer as minhas lentilhas meia-noite sem pôr o pé no chão? Aí eu avistei um barco, né, porque a gente com a cabeça criativa já tá ali matutando tudo. Eu avistei um barco na areia e fui até lá. E aí nisso a minha família, os meus primos, minhas tias estavam perto de mim, e aí resolveram também fazer a tal simpatia. E aí todo mundo foi subindo em cima do barco, né, de um lado só. E aí quando a gente tá lá com a colher na boca pra poder engolir a lentilha e com os pés pra cima, a minha tia senta e o barco vira.
Esse foi um momento épico que rendeu uma lembrança super divertida e uma das melhores lembranças que eu tenho de Réveillon em família. E já deve ter uns 15 anos que isso aconteceu e todo Réveillon eu lembro com muito carinho desse momento. Porque eu também não deixo de comer minhas lentilhas, né? Onde quer que eu vá, eu vou comer as minhas lentilhas. Porque, né, prioridades. Como eu falei, não dá pra brincar com a sorte. Só sei que a gente faz tudo isso porque a gente quer dar esse empurrãozinho na vida de acreditar que ela vai ser melhor. E particularmente, eu acho fascinante como uma virada de ano, com a simples virada de calendário, pode ser o suficiente pra nos trazer um pouco mais de esperança de ser mais feliz e ter uma vida melhor. E aí tem quem assista ali as recomendações da Márcia Sensitiva todo santo ano e faça suas rituais. Eu me incluo nessa, beijo Márcia. Mas eu também fico pensando, caramba, pra ter um ano bom eu tenho que fazer tudo isso? Quanto trabalho? Não era mais fácil o universo simplesmente me amar, gostar de mim ali, me dar as coisas sem que eu precisasse gastar com tanta simpatia e afins? Eu só queria que ele fosse uma fonte dos desejos, ora. A fonte dos desejos? Sim, o senhor faz um desejo, joga uma moeda na fonte, então se realiza o que o senhor pediu. Só sei que a ideia de ser espiritual meio que virou um tipo de controle elegante do caos, porque a gente não aceita o acaso de jeito nenhum e a gente vai lá e veste ele com roupa de destino. E eu não tô dizendo que isso é ruim, tá? Eu entendo o motivo. A vida é incerta, o mundo é desafiador e a gente só quer se sentir um pouco mais seguro. O problema é quando essa espiritualidade vira acessório, ela vira um produto, mais uma coisa na lista pra gente conquistar e performar em sanidade mental. Quando a gente confunde acreditar com seguir um roteiro, porque afinal a vidente, o TikToker, o tarô previu. Meio que isso tudo começa a dar errado também quando a gente começa a pensar que ter espiritualidade é tipo uma tarefa burocrática, tipo beber lá os seus 2 litros de água, dormir suas 8 horas de sono, sendo grato, alinhado com os chakras, sorrindo e agradecendo até se uma pessoa pisar no seu pé, porque o universo não gosta que estejamos vibrando na tristeza, na raiva e todo esse combo limitante. E tudo isso, claro, postando a legenda inspiradora como se você fosse uma freira virgem no alto da colina do interior do interior do interior. Menos, né, galera? Menos. Se continuarmos assim, a gente vai achar que o universo nada mais é do que uma grande babá que tá ali só pra resolver os nossos BOs, e se ele não resolver, a gente vai pra cima dele e coloca ele no Procon. Bem-vindo ao Saque do Universo. Sua ligação é muito importante para nós. Antes de continuar, você sabia que agora pode falar com a gente diretamente pelo WhatsApp? Vou te mandar um oi por este número que está me ligando para continuarmos lá. Eu te enviei uma mensagem. Ok, então vamos continuar o atendimento por aqui. O tempo de espera é de até 3 encarnações. Olá, eu sou o Universo. Para amor não correspondido, digite 1. Para prosperidade, incluindo jogos de azar e dívidas, digite 2. Para reenviar aquele sinal que você ignorou, digite 3. Para falar com seu anjo da guarda, que está de home office, digite 4. Ou aguarde na linha para ser atendido por um mentor espiritual disponível. Ai, tá bom, né? Vou esperar. Vai que seja um sinal. No momento, não há mentores disponíveis. Aguarde até que seja atendido. O tempo de espera é de até 11 horas. Enquanto isso, aproveite para refletir sobre suas atitudes das últimas 24 horas. Você sabia que registramos tudo o que você fez? Nos últimos dias, você ignorou 3 sinais do universo que foram um vídeo de tarô, uma coincidência numérica, uma oportunidade de mudar de vida. Preste atenção nos sinais. Aguarde na linha. Já vamos te atender. Saque do Universo, bom dia. Meu nome é Lumenaína. Com quem eu falo? É Vinícius. Oi, Vinícius. Deixa eu ver aqui seu cadastro. Ai, meu pai celestial, você tá há 7 meses tentando alinhar o chakra da estabilidade emocional com cristal falsificado. Isso trava a vida, viu? Como assim falsificado? Eu comprei no TikTok Shop, tinha até LED. Então, se tem LED, geralmente não é da Terra. Eu posso te oferecer um upgrade pro nosso pacote Equilíbrio Premium. Vem com um cristal sem LED,
recebe um mantra personalizado e acesso ao painel de reclamações do destino, onde você pode pedir revisão das cagadas da vida. Tá, mas eu liguei porque eu queria entender meu momento. A minha vida tá meio confusa. Então você quer falar com o setor de propósito de vida, né? Aguarde um momento que vou te transferir. Só mais um momento. Mais um momento. Senhor, lamento, mas o setor está indisponível no momento desde 2017. Ótimo. Sabe como é, né? Tempo aqui é diferente. Mas olha, posso te transferir para o departamento de sinais que você fingiu não ver? Quer? Não, eu queria só, sei lá, um norte. Entendi. Então vou abrir um protocolo aqui. Cliente buscando sentido. Código 000 Zen. Tá, e o que eu faço agora? Nada, o universo já recebeu. Se em até 11 dias, 11 horas e 11 minutos nada acontecer, você liga de novo ou aceita que talvez o universo esteja ocupado. Te ajuda em algo mais? Desejamos um lindo dia. Nem minha operadora de internet me humilha tanto. É mole. Cá pra nós, vocês não acham que tem uma coisa muito curiosa acontecendo aí nos últimos anos? Tipo, a espiritualidade meio que virou entretenimento, virou um conteúdo, um nicho de mercado que, curiosamente, em 2024 foi avaliado em 376 bilhões de dólares, segundo dados da Transparency Market Research. Sabe o que é mais legal? Que daqui 10 anos deve mais que dobrar esse valor e vai saltar para nada mais nada menos do que 787 bilhões de dólares. Eu acho que é tudo muito curioso. Se antes as pessoas procuravam um padre, um pastor, uma beizadeira, agora elas abrem as suas redes sociais, que, diga-se de passagem, é uma bomba de estímulos para você sentir necessidade de ter algum consolo. E aí, é só você deslizar o dedo que aparece um vídeo dizendo para você que o universo tem uma mensagem importante para você. E claro, essa mensagem, ela sempre é positiva. Você vai prosperar, alguém especial pensa em você, o que é seu tá no seu caminho. Aí você pensa, olha que coincidência, menina, o universo resolveu falar comigo num vídeo de 15 segundos com legenda, hashtag e trilha sonora de fundo. Acho que agora as coisas vão melhorar, hein? E esses vídeos são um novo tarô de anúncio de posts, só que na modalidade digital. São produzidos para caber nessa nossa pressa e no desejo de ter uma vida mais feliz e, se possível, sem esforço. Porque a maioria de nós, tentando sobreviver até o dia seguinte sem estar tão exaustos, não tem mais tempo para poder sentar, refletir e se conectar com o nosso interior, a ter a própria fé e espiritualidade, digamos. E isso, não se engane, meus amigos, isso é um projeto. A gente se acostumou a querer a resposta pronta, o sentido e tudo muito mastigadinho, pronto pra gente salvar nos favoritos e postar nos stories porque ressoou. E isso tudo é que o algoritmo entrega, uma fé sob medida, adaptada ao nosso tempo de atenção e do nosso lastro emocional. A espiritualidade virou uma tendência de consumo e o algoritmo nada mais é do que um novo oráculo. Ele te conhece, te observa e te oferece exatamente o tipo de consolo que você tá pronto pra ouvir. Por exemplo, se você terminou ou a relação não anda muito boa, vai aparecer conteúdo com algumas previsões de que essa pessoa vai te procurar, ou talvez vai aparecer uma simpatia lá pra você fazer e essa pessoa voltar como um cão arrependido e satisfazer absolutamente tudo que você quer. E é justamente aí que a coisa fica interessante, porque esse tipo de espiritualidade não é sobre acreditar, é sobre se sentir validado. A gente quer ouvir o que conforta, o que confirma, o que não exige muito no final das contas. E o problema é que nessa lógica, até o universo precisa performar positividade o tempo todo. Não existe mais o não deu certo. Tudo é, nossa, isso foi um aprendizado. Nossa, isso é um processo. Energia que volta multiplicada. Aí eu fico, meu Deus, que porre. É uma positividade tóxica, uma ingenuidade alienante, um zumbi da positividade praticamente, repetindo incessantemente, gratidão, gratidão, gratidão. Tudo é aprendizado. Peraí, né? Dá um tempo. Ninguém diz, amigo, hoje o universo te ignorou e não foi só apenas hoje, porque aí, claro, não vai engajar. E ninguém quer deixar de ganhar um dinheirinho da monetização, não é mesmo? Top 3 interações espirituais que você aceita sem pensar e que transforma seu dia. Pegue seu papel, um lápis e veja quantos você vai vibrar. Valendo! Número 1. Você baixa o olho e são 11 e 11. Você fecha os olhos, respira e pensa. É o sinal que eu estava esperando. Realidade, você só estava com o celular toda hora. Número 2. Um vídeo surge pra você no seu feed e você gosta do que escutou e pensa. É pra mim, é isso que eu precisava. Realidade, você e mais 1,2 milhão de pessoas. E tem um recadinho da monetização pra você. Gratidão, continue aqui. Número
Minuto 3. Você pede pra ver uma borboleta azul como um sinal pra sua noia amorosa e pesquisa no Google pra ver imagens dela. Minutos depois, um anúncio com borboleta azul aparece e você diz em voz alta: eu sabia! Era esse o sinal que eu esperava. Realidade, você só tá sendo monitorado. E aí, quantos você marcou? Me conte nos comentários e lembre-se, tá tudo bem se iludir. Mas a realidade é que nem um agiota sedento pra ver você. A questão é, você vai se esconder até quando? O mais irônico é que essa espiritualidade de internet, ela parece uma grande mistura de terapia, coach duvidoso, horóscopo de revistinha barata, mas com um filtro bonitinho ali, com frases de autoconfiança, prontas pra fisgar o seu like. É tipo um crossfit da alma, sabe? Ela exige disciplina, mas promete resultados em pouquíssimos dias. O tarô do TikTok não quer te fazer pensar, ele só quer te fazer clicar e ficar ali o máximo de tempo que você conseguir. E pra isso, claro, ele se adapta. Se o vídeo diz, essa mensagem é pra você e não tem uma hashtag, pronto. Aí você já se sente a pessoa escolhida. Quem que não gosta de ser escolhido, não é mesmo? O problema é que essa espiritualidade virou um produto de conforto. E o conforto, como tudo, vicia. A gente começa assistindo vídeos sobre curar feridas emocionais e quando a gente vê, a gente já tá consumindo um após o outro, como se essa paz viesse em episódio. É o Next espiritual. A cada deslize uma nova mensagem do universo. E aí acha a mensagem do universo e a cada like que você dá, uma nova previsão. E tudo isso acontece porque tá todo mundo exausto, você já sabe disso porque você já ouviu os outros episódios, e mais do que isso, você sente isso no seu dia a dia. A gente tá cansado de se sentir perdido e encontra ali nas redes sociais o que talvez nenhuma religião tradicional oferece hoje, que é a praticidade. Você não precisa lá ter essa fé toda, você só precisa de conexão com Wi-Fi e disponibilidade para conectar a palavra do post para ativar tal energia. E honestamente, eu entendo a sedução disso. É leve, é rápido e dá aquela sensação de que o universo te entende, que o universo tá vendo você. Mesmo que no fundo seja só o algoritmo repetindo o seu padrão de comportamento. Nossa, falando em comportamento, eu me lembro de uma vez que eu respondi um daqueles e-mails de corrente, né? Lá em 2009, 2010, sei lá, que me perguntavam se eu acreditava em estrela cadente. Aí eu respondi dizendo assim: claro que sim, e eu faço até um pedido, mesmo sabendo que são só os meteoritos queimando na atmosfera terrestre. E é tipo isso a gente consumindo esse tipo de conteúdo, sabe? E o problema é justamente porque essa espiritualidade de feed é uma espiritualidade rasa. Ela conforta, mas não te transforma. É como se a gente tivesse trocado o sagrado pela estética do sagrado. O incenso é o item performático ali para dar um check na sua elevação espiritual, e o mantra tem que ser curtinho para caber numa legenda ou num áudio que você vai salvar de trend, porque a fé também virou essa trend que você tem que salvar esse áudio para ouvir depois. E eu lembro de muitos, mas muitos vídeos que você tinha que salvar esse conteúdo, enviar uma mensagem, escrever um comentário específico para ativar uma tal energia. Aí eu fiquei assim, que papelão, que cara de pau. Gente, só se for a energia do engajamento, né? E eu fico muito reflexivo como as pessoas normalmente são usadas para monetização e um topa tudo por engajamento. E uma pessoa que é espiritualista, um iniciador, um terapeuta, que tem de fato um trabalho sério, uma relação mais séria com os oráculos, sejam eles quais forem, né, tarô ou outros tipos, acabam se afastando desse meio por perceber que tá tudo meio contaminado, e isso contamina o nosso lado sutil. E eu tenho um caminho muito claro na minha cabeça quando o assunto é espiritualidade, que é, basicamente, a gente tem que estudar, saber onde é que a gente tá e onde que a gente pode ir. Eu, particularmente, não quero respostas prontas, quero eu mesmo encontrar as minhas que façam sentido pro meu lado espiritual. E é uma escolha extremamente pessoal. Só que eu sei que com o tempo, a gente acaba entrando nesse loop e não sabe mais se tá acreditando em alguma coisa ou só tá seguindo o fluxo. Porque, no final das contas, o que a gente chama de espiritualidade digital é uma forma moderna de lidar com a incerteza. Em vez de uma pessoa, digamos, ajoelhar e rezar, tal qual uma religião tradicional, ela tá lá deslizando e rolando no feed, salvando o conteúdo e mandando pra uma pessoa com a letra específica que o influencer ela disse, pra você ter ali um afago, ativar essa energia para que nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, a sua vida seja leve. E tudo bem, é o nosso jeito de tentar encontrar um sentido, mesmo que esse sentido tenha 15 segundos. O perigo é justamente quando a gente começa a confundir esse conforto com a verdade, e isso vai tirando da gente aquela sensibilidade para perceber as coisas, para agir, reagir, ou mesmo acabar tendo dificuldade de enxergar o para além do que a gente consegue suportar e aprender. E aí eu vou jogar uma bomba, hein? Vou jogar uma bomba. Talvez a espiritualidade toda que você acha que você tem seja só mais uma prisão para te manter anestesiado, com medo do que você não conhece e um pavor absurdo de se conhecer e ter confiança nas suas próprias escolhas. Porque afinal, toda essa parafernália de conteúdos é só para validar o que você quer ouvir. Me ajuda, me ajuda. Li minha previsão semanal e tá péssima pra Áries. Diz que vou ter prejuízo financeiro, problemas no trabalho e meu namorado vai terminar comigo. Calma. Vamos dar aqui uma olhada no seu mapa astral.
Seu sol tá em Áries, realmente tá confuso, hein? E agora? Mas peraí, vamos olhar aqui seu ascendente. Olha só, hein? É Gêmeos e tá ótimo essa semana. Vai receber elogios no trabalho, encontrar um dinheiro esquecido no bolso, olha só. Sério? Mas e a parte do rompimento amoroso? Isso. Vamos ver sua lua. A sua lua é em Libra e tá favorecendo novos encontros. Melhor do que o seu relacionamento atual, inclusive. Você tá com sorte, hein, menina? Nossa, que alívio. E os problemas financeiros? Deixa eu ver. Vênus na casa 2. Mas tá, seu Marte tá na casa 5. Veja só. Sugere que você pode ganhar na loteria. Mas eu não jogo na loteria. E Júpiter no meio do campo cósmico indica que alguém pode te pagar um jantar. Mas você tá com tudo, hein, menina? Meio campo cósmico? Isso existe? Claro! A gente aqui faz uma análise do seu mapa que os astrólogos comuns não fazem. Tudo pra te dar a melhor previsão, tá? Inclusive, seu Plutão tá retrógrado na casa 8, viu? Isso é bom? Minha querida, depende do que você quer ouvir. Se você quer ouvir que vai ter uma transformação positiva, é ótima. Se você quer reclamar da vida, é péssimo. A gente vai adaptar o discurso. E meu Saturno? Tô com medo, ele é o pai bravo. Saturno. Bom, se nada der certo, a gente pode culpar o Mercúrio retrógrado também. Ele é um coringuitão. Então quer dizer que sempre tem como achar uma previsão boa? Querida, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu signo solar tá ruim, a gente olha o ascendente. Se o ascendente tá ruim, a gente pula pra lua. Se a lua der ruim também, a gente corre pra Vênus. E por aí vai. Temos 12 signos, 10 planetas, 12 casas, 5 aspectos principais e um monte de asteroides que a gente pode inventar. Não falta criatividade pra gente inventar algo que você quer ouvir. O universo é infinito. E não faltam alinhamentos pra gente recomeçar a ler seu mapa astral. Mas se você quiser sofrer e virar coitadolândia, a gente arruma também. Você quer? Dentro desse guarda-chuva de ser espiritualizado, de ter uma fé, uma crença ou algo pra chamar de seu guia, eu sempre fico muito reflexivo quando isso chega na noção que a gente construiu e chamamos de fé. E quando eu penso em fé, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a gente aprendeu de uma forma duvidosa o que ela significa e o que ela poderia ser em nossas vidas. E aí eu já digo logo, não tem problema algum você ter fé em alguma coisa, em acreditar em Deus, ter sua religião, seus rituais, suas crenças. Ter elas não vai te fazer nem menor e nem maior do que ninguém. Da mesma forma que você não acreditar em nada não vai te fazer superior a ninguém. Porque o que tem de ateu e agnóstico que se acham superiores, eu não vou nem comentar. Mas mesmo assim, eu acredito que a gente não pode deixar de vista que a fé também é usada como ferramenta de controle. A gente cresce aprendendo que só existe um Deus, aquele que alguém nos ensinou, as suas características, que ele é quem castiga se você não fizer o certo. E nesse caso, esse certo varia de religião, de cultura, de momento. E aí, ai de você se não fizer, porque aí esse Deus que essas religiões pregam, ele vai te punir, ele vai te deixar sem a bênção, vai fechar todos os seus caminhos. Olha como essa concepção de Deus, seja ele como for, ela é basicamente humana. E eu fico pensando assim, nossa, Deus, criador desse universo, toda essa maravilha de coisas inexplicáveis, tudo tão bem feito no detalhe, com fluidez e precisão, ele vai nos odiar só porque eu ouvi determinada música, eu vesti uma determinada roupa? Não faz o menor sentido na minha cabeça. E algumas religiões ou pessoas que se dizem espiritualizadas colocam tanto medo na gente, mas tanto medo, que a gente já tem ali um pavor de não acreditar e acaba só obedecendo sem pensar. E o medo, meus amigos, o medo é aliado número 1 da alienação. E hoje, muita gente tem mais medo de Deus do que fé em Deus. E é um negócio muito estranho, porque o Criador, que supostamente nos fez por amor, virou esse gerente do RH espiritual, em que ele avalia o seu comportamento e aplica uma advertência moral, verbal e até física. Não é uma loucura? E sim, porque tem pessoas que acreditam piamente que tudo, absolutamente tudo de ruim que acontece é uma lição, é um castigo de Deus. O famoso aqui se faz, aqui se paga, que é a vingança, a maldade como a grande lei do retorno. Que espiritualidade boa, não é mesmo? E eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas que pensam assim, porque é uma coisa bastante curiosa. Vamos lá. Num plano lá espiritual, noutra dimensão, no que quer que você acredite, estamos vindo pra cá, pra esse plano. Mas aí a concepção dessas pessoas que imaginam isso é que cada um nasce com um papel. Tipo a novela da Globo, sabe? Que tem um vilão, uma mocinha, e aí você veio pra cá pra poder fazer mal pra pessoa que te fez na vida passada. E aí essa pessoa que tirou sua vida, você vai tirar a vida dela. Gente, isso é uma loucura. A gente tem que sair dessa ideia de que nossa vida é um grande Projac e uma grande novela da Globo, porque não faz o menor sentido. E o mais curioso é como se as religiões fossem se transformando nesse grande sistema de controle emocional, porque no fundo não é só sobre Deus, é sobre poder, sobre quem tem mais autoridade para dizer o que é sagrado, o que é pecado. E isso, meus amigos, impacta em economia,
política e comportamento. Estado laico, um grande sonho. E aí entra uma outra coisa que me incomoda muito, que é o pecado. Porque o pecado, na prática, é uma grande régua para medir o quão o outro é pior ou melhor do que você e o quanto que você merece ou não sofrer. E é um jeito sofisticadíssimo que o ser humano encontrou de se sentir moralmente superior aos outros, sem precisar se olhar no espelho. E aí, meus caros, é tipo aquela conversa mesmo da Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E esse discurso é sempre o mesmo. Isso tá errado, Deus não aprova, você vai pagar caro, Deus vai te castigar. Deus tá vendo. A ideia de um Deus vigilante que tá ali pronto pra anotar na caderneta, ponto por ponto, que nem na época da escola, absolutamente tudo que você fez de errado pra ele te mostrar lá no juízo final e te humilhar abrindo a planilha do Excel feita no Canvas, lá no juízo final perante todo mundo. E aí, se você não tiver a média 7, galera, você vai descer pelas labaredas do inferno. Então você tem que merecer estar no céu, você tem que merecer estar no paraíso. Olha que loucura, gente. O capitalismo venceu mesmo com essa coisa de enfiar o mérito até nas religiões. Se a gente fosse pensar no que é o amor, no perdão, no crescimento, será que a gente pensaria assim? Será que faria sentido? E aí eu imagino Deus olhando pra toda essa confusão e pensando: eu só pedi pra esses serizinhos se amarem, e agora eles estão cobrando ingresso com direito à taxa de serviço pra vir me visitar. Dá um tempo. E spoiler, a verdade é que muitas religiões transformaram fé em moeda. Você dá sua culpa e eles devolvem pertencimento. Você oferece obediência e eles te promovem salvação. É um negócio que dá certo porque todo mundo quer se sentir parte de alguma coisa, todo mundo tem medo de ser castigado e principalmente do que acontece depois que a gente morre. E sinceramente, acreditar é mais fácil do que pensar, né? É mais fácil a gente entregar a responsabilidade do que lidar com a dúvida. É mais fácil dizer, foi Deus que quis, do que finalmente aceitar que o acaso também existe. E isso se mistura com outra coisa muito perigosa, que é a ideia de que a prosperidade é um sinal de fé forte e a pobreza um sinal de falha espiritual. É o velho papo da teologia da prosperidade, em que conseguiu fazer com que o capitalismo pareça um milagre, principalmente entre as pessoas mais pobres. Note como é que isso está presente nas comunidades hoje. Se você é rico, é porque Deus te abençoou. E se você é pobre, bom, você tá aí tendo algum desvio de conduta e aí você precisa se alinhar, então venha pra cá, pra minha religião. E a culpa é sua, claro, porque Deus vira uma espécie de CEO de um esquema de pirâmide que, se der errado, bom, paciência, né? Paciência. Porque é mais fácil fazer a pessoa acreditar que ela errou do que admitir que o sistema é injusto. E eu, sinceramente, acredito muito que fé não é sobre medo, não é sobre recompensa. Fé, pra mim, é a gente sustentar uma esperança, mesmo quando a gente não tem prova nenhuma de que vai dar certo. É sobre não entender tudo e continuar acreditando mesmo assim. Só que ensinaram pra gente o oposto. Fizeram a gente acreditar que fé é fazer tudo certo pra ser aceito, quando, na real, ela começa justamente quando tudo parece errado. E o mais doido é que a gente tenta encaixar Deus nesses moldes humanos, como se ele pensasse como a gente. E a gente atribui a ele os nossos defeitos, os nossos julgamentos, nossas hierarquias. Criamos um Deus à imagem do medo e não do amor. Isso se nós, humanos, fôssemos capazes de entender a integridade e a complexidade do que é o amor. Veja só, tem gente aí batendo e matando só porque o outro ama de forma diferente, porque tem uma cor da pele diferente. E sinceramente, esse Deus deve estar de saco cheio de tanta moralidade por conveniência, embalado em orações duvidosas. Ai, Deus. Então, eu rezei 3 Pai Nossos pra ganhar na Mega Sena, mas só acertei uma quadra. Bom, eu te prometi uma doação. Como não rolou, então fica pra próxima, tá? Amém. Deus faz meu ex sofrer muito. Tipo, muito mesmo. E que fique careca e broxa. Pode ser, aqui se faz, aqui se paga. Deus, se eu emagrecer, prometo ficar 1 mês sem beber refrigerante, sem chocolate. Agora dá um fim nessa celulite já. Deus, vamos bater um papo? Cadê minha mina? Pô, hoje não achei vaga no shopping. Você não ama todo mundo? Cadê seu amor por mim? Droga, sujaram meu carro. Você não viu isso? Pelo amor de Deus, quer dizer, pelo amor de mim mesmo, vocês me pedem cada coisa. No fundo, o que a gente chama de fé virou uma forma de buscar controle também. Controle, principalmente, sobre o que a gente não pode controlar. Controle sobre o sentido das coisas. A gente ora para tentar prever, para tentar garantir que o resultado vai ser bom. Mas a fé não é contrato, é confiança. E a confiança é o que se prova no escuro. E spoiler, talvez essa espiritualidade nada tenha a ver com Deus que exige perfeição. Talvez tenha a ver com Deus que entende a bagunça, o caos ordenado, tal qual é o universo. O Deus que não te cobra pureza, te
te pede presença, o Deus que não tá interessado em comportamento exemplar, mas em verdade. E no fim é isso, o que era para ser liberdade virou medo, e a fé que era para libertar virou prisão. Então o desafio agora é desaprender de tudo isso que a gente aprendeu sem perder a capacidade de acreditar. E para isso, claro, não impondo a nossa visão de mundo. A paz do Senhor, meu povo! Trago hoje uma limpeza espiritual para esse ônibus. Todos aqui estão com os chakras sujos e a energia pesada. Ai, Deus, de novo não. Vou purificar esse veículo com esse incenso sagrado. Saia a energia negativa, saia a inveja, saia a ingratidão. Moço, eu tenho asma. Pode apagar isso? Isso são demônios da doença sugando sua energia. Saia, espírito da asma. Mas eu tô com fome, cara. Só quero chegar em casa. Agora, vou aplicar água fluidificada. Cada gota tem o poder de limpar suas energias negativas. Irmão, você molhou meu cabelo. Acabei de arrumar ele. Glória! Deus Meu está lavando sua vaidade. Eu só quero sossego. Eu trabalhei 10 horas hoje. Por favor. O cansaço é sinal de chakra desalinhado. Permita-me fazer uma oração para o seu plexo solar. Em nome de Deus, eu... Não encosta em mim, seu barbudo sujo. Motorista, chama a polícia. Vejam só! Perseguição! Quando tentamos fazer o bem, sempre aparecem os inimigos da luz. Inimigo da luz é o Senhor. Com esse incenso fedorento. Tudo bem, eu sou perseguido mesmo. Jesus também Dá um foi. tempo. Mas minha missão não para. Saia, espírito da revolta! Saia, demônio do sono! Para com essa água, pelo amor de Deus! Glória! Os demônios tá estão lotado. sendo expulsos pelos espirros! Grande milagre você tá fazendo. Que grande bosta. Meu cabelo tá destruído e minha roupa tá molhada. Você vai me pagar, seu maluco. Eu vejo tanta frieza espiritual aqui, tanta falta de fé, mas eu vou continuar minha missão. Motorista, abre a porta desse ônibus, eu vou descer. Olha só, achamos um gay aqui, usando app de pegação e tudo. Não se preocupe, você vai se livrar desse mal que é gostar de homem. Vou fazer uma oração. Em nome de Deus, Sai, maluco, me deixa em paz, não toque em mim. Você tem bafo de bosta. Ei, como você conhece esse aplicativo? Não me toca, sai daqui. Eu não sei do que você tá falando. Não me empurra não, eu saio. Podem me expulsar, podem me humilhar. Mas minha fé não se abala. Continuarei minha cruzada no próximo ônibus. Meu pai! Já vai tarde, encosto! Que Deus tenha piedade de suas almas pecadoras. Seus chakras sujos. Cala seus a boca! imundos pecadores merecem um inferno astrológico e o Mercúrio retrógrado. Graças a Deus, ele saiu. Olha só, ele já tá no outro ônibus com incenso aceso. Ai, não! Nesse nosso Brasil, esse país que majoritariamente foi católico durante boa parte da sua história, crescemos com essa sensação de culpa, a noção de ter nascido de um pecado, e eu acho que isso é uma loucura. Eu, por exemplo, cresci com as influências da igreja católica, eu fui batizado, fiz minha primeira comunhão, ia às missas quando criança, e sabia lá as rezas do catolicismo. Quando eu entrei na minha vida jovem adulta, eu deixei de frequentar a igreja, mas não por ser a pior coisa do mundo, e não porque eu me sentia melhor do que as pessoas que frequentavam, mas por eu não ver mais um sentido na minha vida, e as minhas escolhas de concepção do mundo não se alinhavam com muita coisa. E eu sigo acreditando em Deus, mas como eu falei lá no começo do episódio, um Deus que não pune e um Deus que não tá aqui pra me julgar pela minha imperfeição. E graças a esse Deus, eu não vou pro inferno por expressar minha opinião e por ser feliz. Mas como eu falei também lá no começo, né, eu sou da Bahia, e aqui existe uma fluidez entre uma coisa e outra. A gente cresce aprendendo que pode misturar as rezas da avó, a fitinha do Bonfim, fazer um pedido Iemanjá, usar branco nas sextas-feiras, fugir de olho gordo e ainda pular suas ondinhas e checar o seu horóscopo no final do dia. Então eu respeito muito os nomes do catolicismo, respeito muito os espiritualistas, os ubandistas e as pessoas que têm o candomblé como religião. Isso é parte dos meus ancestrais e eu respeito muito. Eu aprendo com cada um desses grupos o que se aplica à minha concepção de vida e de mundo. E relacionado a isso, tem uma história pessoal e curiosa que eu nunca comentei em público. Ok, temos 3 pessoas ouvindo esse podcast que agora vão saber. Brincadeira. Mas é curioso como os assuntos espirituais são passados de geração em geração, né? Eu, por exemplo, cresci no catolicismo, como eu falei. Minha família é católica não praticante e o engraçado é que eu tenho uma lembrança muito
muito curiosa daquela época em que existiam os padres cantores, nos anos 2000, nos anos 90, que a gente tinha um rádio aqui em casa que a gente usava como despertador. E aí lá pelas 5 da manhã, ele ligava, tocava a rádio que tocava a música do Padre Zezinho, daquela abençoa, Senhor, as famílias. Ai, meu Deus, toda vez que eu escuto aquela música tem um gatilho de trauma, porque eu me lembro de acordar todos os dias sonolento, me arrumar pra escola, faça chuva ou faça sol, porque eu nunca entendi também porque que a gente tem que acordar tão cedo pra estudar. Coisas do Brasil, não é mesmo? Ai, ai. Mas lembranças e traumas pessoais à parte, eu cresci sob a luz de uma santa que ainda não foi nomeada pela Igreja Católica, mas que em breve será, que é a Maria Milza, a mãezinha de Alagoas. Pesquise um pouquinho sobre a história dela que vocês vão entender. Minha família ia lá antes mesmo de eu nascer, e aí quando ela me viu ainda muito pequenininho, bem pequeno mesmo, ela teve uma previsão sobre mim, alertando minha mãe sobre um possível acidente que aconteceu comigo anos depois. Então, aquilo ficou muito marcado na minha vida. Ela curou o câncer da minha madrinha, curou a minha tia e tantas outras histórias que eu escutei. Então sim, os milagres existem pra quem tem fé. E crescer escutando essas histórias interferiu muito na minha forma de ver o mundo. E eu acho que é assim que a gente vai interpretando a vida, sabe? A partir das nossas experiências e com conhecimento, com humildade e sem passar por cima de ninguém pra ver um sentido na vida. E eu acho que religião é isso, ou pelo menos deveria ser. Mas aí o fator controle sobrepõe a beleza da fé e a conexão com esse nosso lado que não é material e racional. Então sim, a fé movimenta pessoas e também as controla. Porque dependendo de onde você veio, dependendo da sua realidade, você pode ou não estar vulnerável. Porque tem religiões que precisam que você seja muito pobre para que Deus lhe dê essa pureza, essa virtude, sabe? E tem religião que é o contrário, que você tem que ter muitas coisas materiais, inclusive para dividir com a igreja. E onde o Estado não chega, muitas dessas religiões chegam, e aí depois a gente se pergunta por que somos tão fechados para algumas questões, mais até do que uma pessoa da Idade Média, sabe? Então, longe de criticar sua religião ou sua forma de ver o mundo, essa não é a intenção, mas nenhuma forma de ver o mundo e a vida pode sobrepor a de outras pessoas. Inclusive, isso me irrita profundamente. Toda vez que eu tô num lugar ali parado, numa paz, aí chega uma pessoa de uma determinada religião, e aí vem com o panfleto, me diz pra eu aceitar, e eu me recuso a receber, que eu não recebo panfleto de ninguém. Aí a pessoa se sente no direito de querer me rezar ali, me exorcizar, como se eu fosse uma pessoa que não tem luz, só porque eu não aceitei a porcaria do panfleto dela, sabe? E eu acho isso uma falta de noção, uma falta de respeito absurda, como se eles fossem os salvadores, mas que essa salvação, ela é limitada só seguindo os rituais que o líder espiritual deles diz. E se isso incluir odiar algum grupo por ser diferente de você, bom, aí é efeito colateral. Mas não é um contrassenso com a ideia de amor? E digo mais, do outro lado também, para além das religiões, talvez a gente tenha criado uma ideia de espiritualidade que seja impossível de alcançar. Hoje parece que para ser uma pessoa espiritual é ser alguém sempre calmo, leve, iluminado, desapegado de tudo, em paz com o universo e com a fatura do cartão de crédito, como se essa espiritualidade fosse um prêmio para quem conseguiu zerar o ego. E aí sabe o que você ganha em cima disso tudo? A culpa. A constante sensação de que você tá fora do lugar. Aí vamos supor que você invente meditar. No dia seguinte, você perde a paciência com alguém, aí já se sente a pior pessoa do mundo e que desaprendeu a ser espiritual. Poxa, sabe? É difícil entender que a espiritualidade não é você virar um santo. Você não vai virar um santo, filho. Você não vai virar a Madre Teresa de Calcutá. Você só vai se conectar com o seu lado sutil, com os valores mais nobres de ser um ser humano decente. E tem dias que a cabeça vai estar um caos e tá tudo bem. Tem dias que você vai meditar e em vez de você ver paz, você vai ter raiva. E é assim mesmo. A espiritualidade não é bater uma meta, uma busca de uma paz que jorra ali 24 horas por dia como se fosse uma cachoeira colorida. E convenhamos, ninguém aguenta vibrar o tempo todo nesse mundo, nesse planetinha que a gente vive tão medíocre. E outra, nenhum Brasil e nem o capitalismo vão deixar, né? Então menos. E eu acho que a espiritualidade verdadeira começa quando a gente aceita o caos, quando a gente não tenta vencê-lo, quando a gente finalmente entende que é possível ter fé e ainda assim duvidar, que dá pra gente acreditar e ao mesmo tempo reclamar, que dá pra ser grato sim e ainda assim se irritar. Ser espiritual não é você ser zen e acender um incenso, é você continuar tentando ser uma pessoa decente, mesmo que cansado. E aí que mora a armadilha da pureza, essa ideia de erro que te desqualifica espiritualmente, que sentir raiva é um retrocesso, que se frustrar é falta de evolução. Mas a vida, como você já aprendeu nesse podcast, ela não é em linha reta, e menos ainda no quesito iluminação. A vida é uma bagunça cheia de altos e baixos, e a espiritualidade é só um jeito que a gente encontra de continuar atravessando essa bagunça sem perder a ternura. O verdadeiro pecado, talvez, não seja errar, e sim endurecer, é deixar de sentir, é perder a capacidade de se comover, é desistir de tentar, porque o sagrado não tá em ser perfeito, tá em continuar tentando, mesmo quando nada faz sentido. E aí a espiritualidade que me interessa é a espiritualidade que cabe na vida real. Há quem entende que o mantra, às vezes, é você falar um palavrão dito com sinceridade. Há quem aceita que o templo pode ser o ônibus, a cozinha, a sala que não tá pintada, que Deus pode estar na terapia, na música, na conversa com um amigo, no silêncio, num abraço que a gente
dar no estranho sendo gentil, porque Deus é tudo que existe. É a espiritualidade que não entende a fé como um silêncio, como uma repressão, mas sim como um diálogo. E no final não existe uma forma certa de acreditar. Existe o que funciona para você. Talvez a espiritualidade seja só isso, continuar sendo uma pessoa boa, mesmo quando o mundo não te inspira a ser uma. Chegou a hora daquele jogo que você não ganha nada, mas ganha consciência espiritual, será? Chegou a hora do quadro Vai na Fé ou na Fanfic. São sempre duas escolhas, cheias de intenções boas e uns leves traumas energéticos. Vamos às de hoje. Opção 1. Você decide abraçar a espiritualidade moderna. Compra cristais, baixa aplicativos de meditação, segue gurus no Instagram e promete que nunca mais vai reclamar da vida porque tudo é aprendizado. De brinde, você leva umas crises existenciais com aroma de lavanda e o hábito de culpar o Mercúrio por erros humanos. Opção 2. Você decide ser cético. Diz que o universo é aleatório e que a espiritualidade é entretenimento pra gente cansada. De brinde, você ganha insônia filosófica e um leve ciúme de quem ainda consegue acreditar em algo além do Pix. E uma dúvida constante. Será que minha vida é um caos porque eu não acreditei em Deus e nem passei aquela corrente no Orkut em 2010? Tempo na tela! Vai lá, escolhe uma. E lembre-se, se você não escolher, o universo vai escolher pra você e ele adora um deboche. E spoiler, qualquer que seja a escolha, vai te ensinar alguma coisa. Talvez a lidar com o vazio, talvez acender uma vela aromática para disfarçar o cheiro da desilusão. A questão é, qual iluminação você prefere? Durante todo esse episódio, eu fiquei pensando muita coisa sobre espiritualidade e a confusão que é hoje. É tarô, é simpatia, é horóscopo, é religião, é crença limitante, é dimensões quânticas, é tudo que a gente chama de interpretação de uma realidade sutil que foge aos nossos olhos racionais. No fim das contas, eu acho que a espiritualidade é só um nome bonito que a gente inventou para não admitir que a gente está tentando entender a vida para além da própria vida. Que é isso, né? A gente está ali sempre tentando lidar com o que foge do nosso controle, tentando achar um sentido no meio do caos, tentando se convencer de que as coisas têm um motivo. E às vezes tem, às vezes não tem, e faz parte. A gente usa tarô, astrologia, mantra, oração, tudo para lidar com o mesmo medo de não saber o que vem depois. O ser humano não gosta muito de mistério. A gente quer ter um spoiler da vida o tempo inteiro. Quer entender o porquê, o quando e o pra quê. E a espiritualidade entra como um tipo de tradução desse inexplicável. Só que quanto mais a gente tenta explicar, mais a gente se afasta do simples fato de que a gente não tem controle sobre isso. A espiritualidade, Deus, o universo, eles não são a sua Alexa que você vai pedir algo e eles vão atender prontamente sem questionar, porque para cada ação existe uma reação e nem sempre a gente está pronto para dar o passo que a gente acha que já pode dar. Daí, claro, vai ter quem culpe o Criador pelas suas próprias frustrações, mas será que não precisamos rever onde a gente coloca a nossa atenção e a nossa fé? No fim, eu acho que a fé e a espiritualidade estão muito menos nas respostas e muito mais nas tentativas, nas perguntas que ousamos fazer e na disposição para encontrar respostas estando desarmados dos nossos próprios preconceitos. A diferença entre fé e fanfic é quando a gente precisa acreditar para continuar. E se for para escolher, eu prefiro continuar acreditando, mesmo sem entender e mesmo estando cansado. Eu acho que Deus, ou o que quer que exista, não quer a gente puro, ele quer a gente inteiro, quer a gente vivendo, errando, aprendendo, perdoando, se perdoando, experimentando a vida com todas as suas nuances. Ele não quer nos ver escravos de doutrina, dos medos, das limitações que nos oprimem. Por que ele escolheria isso pra gente? Não faz o menor sentido. Eu verdadeiramente acho que o Criador quer a gente rindo das nossas próprias tentativas de alinhar nossos chakras enquanto o mundo desaba no nosso colo, porque ele também tem o senso de humor dele. E ele quer nos ver ali reagindo diante de tudo que surge. Então eu acho que o Criador deve olhar pra gente e pensar, olha só, eles não entenderam nada, olha pra isso, soprando canela em lua errada, achando que a culpa é do movimento de Saturno, de Mercúrio. Mas olha, pelo menos eles estão tentando, estão buscando entender o que é o amor e amar os outros. E isso funciona porque tem verdade e afago. E se espiritualizar no fim, talvez seja isso. Não se iluminar conforme a orientação duvidosa de alguns líderes, mas de se aceitar, respeitar o outro e ser capaz de vermos que existe para além do que a gente consegue ver. Aceitar que há uma bagunça, mas também funciona. Aceitar que a cabeça pesa, mas pensa. Aceitar que o coração dói, mas sente. Aceitar que a gente cai, mas continua. E continuar já é uma forma linda de ter fé. Então hoje, se você não alinhou nada, não meditou, não rezou, não acendeu uma vela, não entendeu o seu próprio mapa astral, não destravou seu chakra da estabilidade emocional, tá de boas. Talvez o mais sagrado que você fez hoje foi se levantar da cama, foi respirar,
foi tentar, foi seguir em frente sem mágoas e sem desejar o pior para quem te feriu. Porque tentar e se esforçar em ser alguém melhor já é espiritual. Tentar já é uma reza escondida em forma de esforço. Tentar é o jeito que o coração encontra de dizer para o universo: eu ainda tô aqui e eu acredito em mim. E isso para mim já vale como um grande milagre. A questão é essa a espiritualidade que você quer ou você prefere uma que te aprisiona por um pedacinho ilusório de céu no paraíso? É o livre-arbítrio, você escolhe. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu comentário, seu like, sua história e de compartilhar com alguém esse podcast, porque isso é muito importante para o canal crescer e criarmos novas coisas. Eu tenho certeza que você se viu em alguns momentos desse episódio ou lembrou de alguém, então pode compartilhar. A temporada tá quase no fim, ainda temos mais 2 episódios pra gente se envolver tentando entender esse caos de ser feliz. Te vejo nos próximos episódios e até lá, tenta não cair na tentação de ter medo de trilhar os seus próprios caminhos espirituais. Afinal, pior do que ter medo de escolher onde ir é escolher com base no pânico moral do outro que te faz infeliz. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando.